Olha, a gente vai falar um pouquinho mais sobre legislação trabalhista, né? São várias visões a respeito do mesmo tema, que é a flexibilização. Hoje, gentilmente, a doutora Fabiola Marques, que é advogada, professora de Direito do Trabalho, que está aqui conosco. Doutora Fabiola, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, obrigada. Muito obrigado, Fabiola. Fabiola, obviamente você sabe que eu recebo o jornalzinho dos advogados. E lá tinha um artigo seu, não é? Falando a respeito do tema, e nós gostaríamos de saber, então, agora que você dissesse sua opinião sobre a flexibilização da lei. Bom, a flexibilização, ela não é nenhuma novidade, né? Até porque a CLT, apesar de já ter 70 anos ou mais, né? Já tem 73 anos de idade, ela sofreu várias reformas durante todo esse período, inclusive com a sua adaptação às necessidades reais da sociedade, como, por exemplo, o banco de horas, que é mais recente, ou a própria inclusão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Que isso aí foi em 68, por aí, né? O Fundo de Garantia já tem muitos militar, anos, exatamente. Tá. E a partir de 1988 ele se tornou obrigatório com o término daquela estabilidade decenal que havia antes. Mudanças mais recentes nós temos como o PLR, que é a participação nos lucros e resultados, o próprio banco de horas, né? E algumas inclusões também que trouxeram uma nova proximidade da CLT às necessidades do dia a dia do trabalhador e do próprio empregador. O que eu vejo com muita preocupação é que às vezes a flexibilização ela é tida como uma forma de tirar direitos do trabalhador. E isso não pode acontecer, né? A ideia da flexibilização... Por exemplo, que direito que ele poderia perder, Fabiola? Olha, já existem várias ideias de, por exemplo, fracionar o 13º salário. Fracionar? Fracionar. Olha, se o 13º salário ele surgiu como uma forma de dar ao trabalhador a chamada gratificação natalina, né? Inclusive era chamada de gratificação natalina, um dinheiro no final do ano para que ele possa pagar as dívidas ou dar os presentes para os amigos, familiares, etc. Se ele for dividido, eu não vou ter o mesmo objetivo. Então, existem várias situações, como, por exemplo, também permitir que o negociado prevaleça sobre o legislado. E essa aí já é uma preocupação bem maior. Eu não entendo, Soleil, o que quer dizer o negociado se sobrepõe ao legislado? Então, no direito do trabalho, nós temos, além da legislação prevista, que é a CLT e diversas outras leis esparsas, a possibilidade do sindicato negociar com outro sindicato. Então, o sindicato de empregados negocia com o sindicato de empregadores direitos e garantias, melhores condições. O que está sendo ventilado pelo governo numa eventual reforma trabalhista é a possibilidade dessas negociações prevalecerem sobre o legislado. E isso, ao meu ver, é muito perigoso. Por quê? Porque a CLT, ela garante o mínimo que é indispensável à sobrevivência do trabalhador. Então, fala em salário mínimo, em jornada de trabalho de no máximo 8 horas, garantia de horas extras, adicionais de insalubridade, periculosidade, enfim, garantias básicas para o trabalhador, que não podem ser retiradas. Então, a partir do momento que você permite que o sindicato de empregado e empregador negociem com essa retirada de direitos, é preocupante, até em função da possibilidade de precarizar o trabalho, né? De diminuir os direitos e as garantias conferidas aos trabalhadores. Você acha que o sindicato dos trabalhadores poderia aceitar, por exemplo, olha, a hora essa, em vez de ser remunerada a 100%, vai ser 50%? Esse é um problema, porque os sindicatos, hoje em dia, eles são... A legislação sindical, ela obriga a existência de um sindicato e, inclusive, desconta do salário do empregado um dia de salário por ano para que o sindicato possa negociar a seu favor. O que eu, na verdade, discuto é qual é a legitimidade desse sindicato se, de fato, ele não é representativo a ponto de conquistar o trabalhador, né? Ele já recebe esse dinheiro, entre aspas, de graça, pelo fato de representar o trabalhador. Então, a legitimidade hoje, ela é bem discutível. Entendo. Agora, e quanto à chamada terceirização da atividade fim? Essa é uma grande discussão que agora está, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Nós temos um problema sério com relação à terceirização, que é a ausência de lei, né? Não existe uma lei que trate da terceirização. Existem vários projetos, estão todos parados, né? E o problema é que
a ausência de lei fez com que o Tribunal Superior do Trabalho criasse uma orientação que a gente chama de súmula, né? E é a súmula 331 que agora está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. A súmula permite a terceirização de atividade meio, né? Então aquela que não é a atividade principal da empresa, e também atividades relacionadas à vigilância, a serviços de limpeza e à manutenção. Desde que também não exista uma relação direta entre a empresa tomadora e o empregado, ou seja, desde que a empresa tomadora não dê ordens diretamente para esse trabalhador, porque senão o vínculo ele vai se formar diretamente com o empregado. Se o Supremo Tribunal Federal, e é o que aparentemente deve acontecer, entender que esta súmula, ela viola a Constituição Federal, porque ela limita a possibilidade da empresa de contratar e terceirizar as suas atividades, nós teremos aí um novo problema, porque será cancelada a súmula 331 e aí nós não vamos ter nenhuma indicação de qual é ou qual deveria ser o caminho a ser tomado pela empresa, que é outro risco ainda maior, porque pelo menos hoje nós temos uma orientação. Se ela for cancelada, aí nós estamos sem uma legislação e sem uma orientação do tribunal a obedecer. Doutora Fabíola, vamos continuar a nossa conversa aqui um instantinho? Doutora Fabíola Marques, advogada e professora de Direito da PUC, gentilmente aqui conosco. Fabíola, uma coisa que te perguntar. A legislação brasileira, salvo engano, é de 1942. Não é isso? 43. 43, época da ditadura do Vargas. Isso. Não é isso? Naquele momento, essa legislação, eu acho que ela foi feita para a área industrial. Não foi feita para a área comercial nem para a área agrícola. Porque o país estava passando por uma revolução industrial, Exato. você sabe muito bem. Exato. Então, acho que ela foi focada para isso. Né? Com o desenvolvimento de outros segmentos, comércio, indústria, etc., ela não teria que ser refeita? Mas ela já foi alterada. Nós temos aí diversas emendas que foram feitas ao longo do caminho. Por exemplo, aquela questão das duas pegadas. Lembra Certo. disso, não? Motorista de ônibus. Ele trabalha, sei lá, 4 de manhã e 4 da tarde. Como é que faz? Então, nós temos a possibilidade da negociação desse intervalo. Então, o intervalo entre um trabalho e outro pode ser negociado, mas aí depende da presença do sindicato. Então, mas aí é o acordado acima do legislado, como você explicou agora há pouco? Então, vai depender, porque em determinadas situações ela é possível, né? Então, a legislação, ela garante o mínimo. E eu vou poder negociar com o sindicato questões que são mais vantajosas ao trabalhador, desde que não firam a saúde do trabalhador. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Na minha opinião, a CLT ela não está ultrapassada e nem é a causadora dos grandes problemas que a gente vê nos dias de hoje na economia e com o desemprego. O problema não é a lei. A lei é boa. Por que nós temos tanto processo na justiça do trabalho? Porque a lei não é cumprida. Esse é o único problema. A lei não é cumprida. Mas será que é muita coisa? É muita coisa, de fato é muita coisa, mas aí compete ao empregador, ao empresário, ter uma boa assessoria. Mas o cidadão tem empregado doméstico, não sabe que tem que pagar esse é um problema sério, porque com relação aos empregados domésticos, eu confesso a você que realmente o que o governo prometeu não cumpriu. Né? Eu, como advogada trabalhista, muitas vezes tenho dificuldade de entrar no e-social, de cadastrar o empregado, de informar afastamentos. A minha empregada doméstica, por exemplo, teve uma cirurgia no pé e ficou afastada. Eu não conseguia informar a data do início do afastamento. E eu sou advogada trabalhista, quer dizer. Então, o próprio sistema, ele não facilita. E tem que facilitar. A situação ela tem que ser mais simples, principalmente para o leigo, óbvio. Agora, deveria existir também uma fiscalização maior, que infelizmente não acontece. Senhora Fabíola, muito obrigado pela sua gentileza. Obrigada a você. Pela aula. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Bom, quero dizer o seguinte, há outras opiniões a respeito? Sim, claro que há. A gente vai trazer aqui no jornal? Vai trazer aqui no jornal. E aí você ouve uma opinião, ouve outra, né? E forma a sua própria opinião a respeito sobre um tema tão importante quanto esse, que é a flexibilização da lei trabalhista. Tudo bem? A gente volta em 30 segundos. Até já.